Salve, salve, minhas queridas e meus queridos, professor Basílio, numa aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Um dos eventos mais violentos, um dos eventos mais marcantes na história da humanidade. 4 anos, de 1914 a 1918, a Europa passou pelo maior conflito militar, pela maior destruição que já tinha passado em toda a história. É importante nós entendermos que a Primeira Guerra está inserida numa era da catástrofe. A Primeira Guerra inaugura um tempo de crise. Para você ter essa noção, isso é muito importante. Nós vamos ter a Primeira Guerra, depois nós vamos ter a crise de 29, depois nós vamos ter o nazifascismo e, por fim, a Segunda Guerra Mundial. Em cerca de 40 anos, a Europa viveu 2 guerras com um alto potencial de destruição. Que mundo é esse? Que mundo é esse de tanta destruição? Que guerra é essa? A Primeira Guerra Mundial é uma guerra imperialista. Uma guerra imperialista na qual potências industriais estão disputando colônias. É uma guerra por colônias. É uma guerra por mercados consumidores. Potências industriais precisam vender as suas mercadorias, vender as camisetas, vender os sapatos. Só que as colônias já haviam sido controladas principalmente por Inglaterra e França. A toda poderosa Alemanha, potência industrial, não tinha colônias. Peraí, mas você deve estar perguntando, o pessoal vai fazer guerra, vai morrer e vai matar para vender mercadoria? Sim. Pare para pensar em todas as guerras dos últimos anos. Qual a razão dessas guerras? Qual o motivo das guerras, se não enriquecer determinados grupos? É claro que nenhum soldado vai para uma guerra para defender o interesse do dono da fábrica de camisetas. As guerras precisam de um motivo mais nobre: defender a nação, defender a pátria contra os inimigos. Olha que interessante. O discurso nacionalista vai justificar, vai legitimar as guerras imperialistas. O nacionalismo mascara a razão da guerra. Alemães, ingleses, franceses lutam pela nação, quando na verdade estão lutando por interesses econômicos, que uma pequena parcela desta população é beneficiada. Vamos entender então melhor esta guerra. Quem são os grandes representantes dessa guerra? A Alemanha de um lado, a potência industrial que não tem colônias. Do outro lado, Inglaterra e França, potências industriais com colônias. Mas olha que interessante, ao lado de Inglaterra e França nós vamos ter a Rússia. A Rússia é um país bastante atrasado no aspecto industrial. A Rússia ainda era um país agrícola. Mas a Rússia vai ali costurar alianças com ingleses e franceses. O que para a Alemanha vai ser um grande problema, porque a Alemanha, no lado ocidental, ela fazia a fronteira com a França, e no lado oriental fazia a fronteira com a Rússia, ou seja, a Alemanha tem inimigos dos dois lados. A Alemanha vai ter que lutar em 2 frentes. Então a Alemanha tem uma estratégia. A Alemanha tem a estratégia de concentrar os seus ataques. Essa é uma guerra imperialista e que já estava sendo desenhada desde o final do século XIX. Estava todo mundo se preparando para a guerra, se armando até os dentes. Era um momento de paz, mas uma paz armada. E todos os países foram costurando alianças, Faltava o início, faltava o estopim, faltava a fagulha no barril de pólvora. E isso aconteceu quando um aliado da Alemanha, o príncipe Francisco Ferdinando, foi assassinado. Pessoal, o assassinato não tinha nada a ver com a Alemanha ou com a Rússia, era uma questão local. Mas todos os países viram aquilo como uma grande oportunidade para iniciar a guerra.
Depois do assassinato desse príncipe, então aquelas potências imperialistas se preparam para a guerra. A Alemanha tem um objetivo: atacar rapidamente a França, para então poder se concentrar num ataque ao Império Russo. Só que o problema é que quando os alemães avançam sobre a França, os franceses estão lá preparados. As tropas não avançam. Apesar de toda a tecnologia dos alemães, os franceses também têm a mesma tecnologia. E olha que coisa interessante, o avanço científico, o avanço técnico, as novidades tecnológicas foram aplicadas para a guerra. Da mesma forma que nós vamos ter o carro, da mesma forma que nós vamos ter o avião, essas invenções são mobilizadas para a guerra. Da mesma forma que a fábrica está produzindo em série, a indústria de armas vai criar um instrumento para matar em série. A metralhadora. Dezenas de tiros por minuto. Centenas de tiros por minuto. Já não interessa mais você ser um soldado corajoso e forte. Uma criança pode te matar com uma arma. A guerra se modifica. Já não há mais coragem e heroísmo. Pelo contrário, os exércitos de Alemanha e de França param, cavam buracos, que a gente vai chamar de trincheiras. Trincheiras são buracos cavados na terra, em que os soldados ficam ali escondidos e protegidos das armas dos adversários. A guerra, então, no fronte ocidental será uma guerra de trincheiras, uma guerra parada. Os soldados ficam ali por meses, alguns ficam ali por anos. Não existe alimentação, não existe higiene, muitos morrem de uma série de doenças e epidemias que se alastram pelas trincheiras. Do outro lado, a Alemanha está avançando sobre o Império Russo. Ataques sucessivos. A Rússia não é industrializada. A Rússia não aguenta aquele potente ataque da Alemanha. A Alemanha está avançando sobre a Rússia e isso vai abalar as estruturas sociais do Império Russo. E olha que interessante, sabe o que vai acontecer em plena Primeira Guerra Mundial? A Revolução Russa. Uma revolução social na Rússia. A população, fugindo da condição de miséria, fugindo da guerra, vai tomar o poder na Rússia. E olha que consequência interessante, vai nascer a União Soviética. A Revolução Russa vai ser a primeira revolução socialista. Esta revolução acontece muito por causa da Primeira Guerra e das dificuldades econômicas, financeiras e sociais. Quando a Revolução Russa acontece, a Rússia sai da guerra. E então a Alemanha se prepara, pega todas as suas tropas e fala: agora nós não vamos lutar em duas frentes. Agora nós vamos pegar todas as nossas armas e vamos atacar a França. Quando a Alemanha está indo com força total contra a França, eis que chega na guerra um novo personagem, chamado Estados Unidos da América. Você fala, não, pera, se é uma briga entre europeus por colônia, por que os norte-americanos estão entrando na guerra? Porque os bancos norte-americanos tinham feito uma série de empréstimos para a França e para a Inglaterra. Se França e Inglaterra perdessem a guerra, os Estados Unidos iam tomar um calote. Então os Estados Unidos entram em 1917 na guerra, com o exército descansado, com armas e com muita tecnologia. Isso é determinante para a guerra. A entrada dos Estados Unidos faz com que Inglaterra e França vençam e a Alemanha seja derrotada. A Alemanha é derrotada, mas o seu território não é invadido. A Alemanha acaba se rendendo. A Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. E olha que interessante, nessa guerra não tem santo, tá todo mundo ali com seus interesses, mas a Inglaterra e a França ficaram com tanta raiva dos alemães que vão
criar um tratado de paz, mas um tratado punitivo. O Tratado de Versalhes de 1919 vai considerar a Alemanha como a única responsável pela guerra. A Alemanha vai ser punida. Para os alemães, não bastasse perder a guerra, eles se sentem humilhados com esse tratado. E pensa, você entrou numa guerra, você perdeu a guerra, você se sente humilhado, você vai ficar ressentido. E esse ressentimento vai dar problema na década de 30. O nazifascismo vai ser uma resposta. Importante a gente fazer essas ligações. Mas olha que interessante, além da punição da Alemanha, que outras importantes consequências temos? Na Primeira Guerra Mundial, a Europa vai perder o seu domínio sobre o mundo e agora os Estados Unidos da América se tornarão a grande potência capitalista. Outra coisa importante, a União Soviética vai se transformar na primeira experiência socialista. Mas duas consequências muito importantes. As mulheres ganham um espaço político e social muito importante. Porque quando os homens vão para a guerra, as mulheres se tornam peça fundamental para a manutenção da produção industrial. Só que quando os homens voltarem da guerra e falarem para as mulheres voltarem para as suas atividades no lar, as mulheres falarão: não, nós queremos trabalhar, nós queremos direito, nós queremos voto, nós queremos igualdade. A luta das mulheres, o movimento sufragista vai se fortalecer em todo o mundo. Mas uma consequência fundamental também, aquele otimismo que a Europa vivenciou no século XIX chega ao fim. Todo progresso, ciência, não trouxe para o mundo somente paz e prosperidade, mas trouxe a maior catástrofe que a humanidade já tinha visto. Nunca morreram tantas pessoas num espaço tão curto de tempo. Um breve resumo, vimos aqui a Primeira Guerra, fundamentalmente uma guerra imperialista, uma guerra com interesses econômicos, não uma guerra por território, mas uma guerra por mercados consumidores. Talvez as guerras sejam assim até os dias de hoje. Vou deixar vocês tirarem a foto, façam um registro, um excelente estudo e forte abraço.